O tema da mensagem que eu quero trazer hoje é a adoração que acessa o céu. A adoração que acessa o céu. Você sabia que onde quer que você estiver, você pode acessar o céu através da adoração? É por isso que eu falei que no livro nós falamos sobre isso, porque essa adoração é uma linguagem utilizada no céu. Você vê em vários textos bíblicos anjos cantando, seres celestiais declarando santo, 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 o tempo todo adorando, exaltando, declarando que Ele é grande. Da mesma forma, a nossa linguagem, não só nesta noite, mas durante toda a nossa vida, que seja a adoração ao Senhor. Aonde quer que eu estiver, aonde quer que você estiver, eu te encorajo a fazer da adoração esse estilo de vida que te leva a contemplar o Senhor. É lógico que a palavra adoração vai além de canções, vai além de músicas. Não é à toa que a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, não é num contexto de música. É quando Abraão, em obediência, vai levar o seu filho em sacrifício ao Senhor. Lá em Gênesis 22 vai nos dizer isso, que naquele momento, ali no versículo 5 diz que Abraão subiu com o seu filho para sacrificá-lo ao Senhor. Olha isso, gente, em obediência, em sacrifício. E ali ele fala, nós iremos subir e após adorar, tornaremos. Não é um contexto aí do Spotify, não é um contexto aí de música. Eu acredito que não tinha a música tocando ali, não, num contexto de obediência, de sacrifício. Nós vemos a palavra adorar aparecendo. Ou seja, tem a ver com a nossa obediência, tem a ver com aquilo que nós apresentamos em sacrifício ao Senhor. Mas a música também é uma expressão de adoração, amém? Quantas vezes, gente, eu não sei vocês, mas quantas vezes em momentos difíceis da minha vida, eu comecei a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor através das canções, e o ambiente começou a mudar, o ambiente começou a ser transformado, porque existe algo que acontece quando nós paramos para adorar ao Senhor através do louvor, através das canções que nós trazemos a Ele. É por isso, gente, que uma oportunidade como essa, de estar em comunidade e termos um momento de adoração, de louvor, gente, é uma oportunidade que nós precisamos aproveitar a cada segundo. Ei, eu te encorajo a todas as vezes que você estiver em comunidade, na igreja, reunido para adorar ao Senhor, não ficar apenas como um espectador, mas participar ativamente, levantando as suas mãos, abrindo a sua boca, soltando a sua voz e declarando que Ele é santo, 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 como nós fizemos hoje à noite aqui. Existe algo que acontece. A adoração, ela tem um poder, sabe, gente, de nos transformar. Sabe por quê? Porque todos nós temos a tendência de nos tornar parecidos com o objeto da nossa admiração. Todos nós temos essa tendência de se tornar parecidos com aquele que adoramos. Aquilo que você mais admira, aquela pessoa que você mais admira, você acaba se tornando mais parecida com ela. Se você admira alguém que se veste de tal jeito, quando você menos espera, você está começando a se vestir igual aquela pessoa, a falar igual aquela pessoa, porque é de ser humano. Quando você mais admira alguém mais parecido com essa pessoa, você se torna. Da mesma forma, quanto mais adoramos o Senhor, quanto mais contemplamos o Senhor, mais transformados e parecidos com Ele nos tornamos. É por isso que lá no Salmo 115, eu estou apenas introduzindo essa mensagem para trazer esse princípio para você, que nós adoramos o Senhor e ao adorá-lo, ao contemplá-lo, nos tornamos parecidos com Ele. Lá no Salmo 115 vai falar sobre idolatria, e o salmista começa a dizer, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada a glória, porque o Deus dessas nações são deuses que têm boca, mas não falam, são deuses que têm mão, mas não pegam, têm pés, mas não podem andar. E ali no versículo 8, ele entrega um princípio muito forte. Ele vai dizer, lá em Salmo 115, versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Existe um poder na adoração de te transformar. Sabe aquilo que você sabe que não consegue mudar por conta própria? Sabe aquilo dentro de você, aquela batalha que você tem, que você sabe que não tem força?
realmente você não vai conseguir. Mas à medida que você contempla aquele que é perfeito, algo começa a mudar dentro de você. Eu te convido a um estilo de vida de adoração que vai transformar o seu coração, o seu ambiente, aquilo que está ao seu redor. Eu te convido a acessar o céu enquanto você adora, porque uma vez que o céu desce no seu ambiente, é impossível você não ter transformado quando o céu desce aonde você está. Te convido a esse estilo de vida de adoração, porque ao acessar o céu, enquanto você adora, enquanto você contempla, enquanto você louva o Senhor, algo vai começar a acontecer. Eu quero compartilhar 4 coisas que acontecem quando nós acessamos o céu através da nossa adoração. Primeira coisa que eu vejo que acontece: a gente se aproxima de Deus, nos aproximamos de Deus. Salmos 22, no versículo 3, vai dizer: Tu, porém, Senhor, és santo, santo, és rei, entronizado entre os louvores de Israel, entronizado entre os louvores de Israel. Esse texto é tão poderoso, gente. Deus está entronizado entre os louvores. Sabe o que significa? Que ao adorá-lo, ao contemplá-lo, ao louvar o seu nome, um trono do Senhor é estabelecido naquele ambiente. Quando você adora o Senhor, um trono do Senhor é estabelecido no seu coração. E isso muda, inclusive, a sua percepção sobre Deus. Pessoas que contemplaram o Senhor ao longo da Bíblia foram transformadas por esse encontro. Isaías no capítulo 6 vai mostrar um encontro onde Isaías viu o Senhor. Aquele encontro com Deus mudou completamente a sua história. Ao louvar o Senhor, algo começa a acontecer no seu coração. É lógico que Deus é imensurável, Kilvia. Não tem como a gente dizer o tamanho de Deus. Ele não tem um tamanho específico, concorda comigo? Aquele que criou os céus, terra, o universo, não tem como mensurar o tamanho do Senhor, Mona Lisa. Porém, dentro de nós, dentro de você, Ele tem um tamanho que você dá. Ele ocupa o espaço que você permite que Ele ocupa, concorda comigo? Dentro de nós, Ele tem um tamanho que nós damos. O problema é que muitas vezes, Pedro, o nosso coração está cheio de outras coisas, está cheio de outras preocupações. E sabe, Jenny, aquilo que nós damos audiência passa a definir as prioridades do nosso coração. Muitas vezes andamos ansiosos demais porque o nosso coração está pensando demais nos problemas, nas possibilidades do futuro. Muitas vezes o nosso coração está aprisionado em uma melancolia tão profunda porque a gente está dando audiência demais àquela dor. Mas quando você começa a preencher o seu coração com aquele que é maior do que a dor, com aquele que é maior do que as impossibilidades, com aquele que é maior do que a doença, com aquele que é maior do que todas as coisas, à medida que você o adora, à medida que você o contempla, ele se torna maior dentro de você. Ao se tornar maior dentro de você, você começa a perceber que aquilo que antes parecia um problemão, começa a sumir do cenário, começa a perder tamanho, porque você percebeu que Deus é grande demais, é poderoso demais, e não tem nada que se compare com o Senhor. À medida que você o adora, Gustavo, à medida que você o contempla, você começa a perceber que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, como eu falei, essa é uma mensagem bem prática, amém? Eu quero convidar você a participar ativamente dessa mensagem, pois nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos contemplar ao Senhor, e nós vamos perceber aqui hoje à noite, que à medida que nós o adoramos, à medida que nós o contemplamos, aquele que está entronizado entre os louvores, começa a ocupar espaços dentro do nosso coração, começa a preencher o nosso coração, e à medida que Ele preenche, a gente começa a perceber que aquilo que ocupava a nossa mente, aquilo que nos trazia preocupação, começa a perder tamanho, começa a perder lugar, porque Deus começa a ocupar todos os lugares dentro do nosso coração. Então, quando você estiver no seu dia a dia, em casa, no trabalho, eu te convido a tirar um momento. Tira um momento e vai ali naquele lugar que está só você e Deus. Começa a adorar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Ah, meus boletos estão tudo atrasados. Vai naquele lugar. Começa a louvar o Senhor. Eu recebi um diagnóstico médico, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho cura. Vai naquele lugar, começa a adorar, começa a declarar que Ele é grande,
Começa a declarar que não há outro. Começa a declarar que Ele é poderoso. Começa a declarar que Ele é santo. E à medida que você o adora, algo começa a mudar dentro de você. É a presença dEle que começa a preencher os espaços. É a presença dEle que começa a inundar o seu ser. É a presença dEle que começa a dizer para você mesmo que quem manda é o Senhor. Quem tem poder sobre todas as coisas é o Senhor. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado. Ele começa a encher o seu coração e uma paz começa a te preencher à medida que você o adora. Então quando o negócio apertar, vai para aquele lugar. Não importa se você é afinado, se não é. A afinação que chega no céu não é a afinação da terra, mas é a afinação de um coração rendido. Quando o negócio apertar, Mona Lisa, vai para aquele lugar e começa a declarar que Ele é grande. Começa a exaltá-lo, começa a exaltá-lo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre... Eu te convido a ficar de pé e declarar isso mais uma vez. Vamos declarar que nós engrandecemos o Teu nome. Nós declaramos que Ele é grande. Então diga isso no seu lugar. Queremos o Teu nome engrandecer. Diga isso, diga. E agradecer-te por Tua obra. E à medida que você o adora, à medida que você o contempla, a presença dEle começa a preencher o seu coração, enquanto você declara que Ele é o Deus eterno, pois só Tu és o Deus eterno. Oh, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és sobre toda a terra. Queremos o Teu nome grande. E enquanto você o adora, o seu coração começa a ser cheio. E agradecer-te. Nós confiamos. Tornem-se como Ele todos os que nele confiam, pois só Tu és o Deus eterno e aquelas vozes começam a ser silenciadas, porque aquele que criou os céus e a terra começa a ocupar o seu coração. Você pode sentar, fica à vontade. Você começa a perceber que tudo que você mais precisa é Ele. É Ele. Não é de um novo relacionamento, você precisa dEle. E à medida que você o contempla, essa presença começa a ocupar o seu coração. O Criador dos céus e da terra começa a encher o seu coração, enquanto você o adora, enquanto você o contempla. Você acessa o céu. A segunda coisa que eu quero compartilhar é que essa adoração que acessa o céu renova a nossa mente, transforma a nossa mente, pois à medida que você contempla o Senhor, você começa a enxergar novamente aquele que te salvou com misericórdia. Você começa a ser lembrado de que você é salvo não pelas suas obras, para que você não se glorie, mas pela graça, por meio da fé. Você começa a ser lembrado que o Senhor não desistiu de você e não abre mão de você.
À medida que você o adora, você começa a ser lembrado que você hoje, por causa de Jesus, é salvo, se tornou filho. Hoje você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho amado. Quando você começa a adorar o Senhor, as mentiras do diabo acerca da sua salvação, acerca da sua aceitação diante de Deus, começam a ser cessadas, começam a ser caladas, porque você começa a se lembrar que aquele que tem misericórdia, tem graça, tem favor e te salvou na cruz do Calvário, Ele continua de braços abertos para te receber, Ele continua de braços abertos na presença dEle. Você começa a ser lembrado do amor dEle, à medida que você o contempla. É por isso que Davi, eu me identifico muito com algumas orações que Davi faz nos Salmos. Em alguns momentos ele começa a falar com ele mesmo. Ele começa a falar, já viu os Salmos assim, que Davi começa a dizer: ô minha alma. Alguém já viu esses Salmos? Gente, eu amo esse Salmo 103, no versículo 2. Ele diz: bendiga o Senhor a minha alma. Ei, minha alma, bendiga o Senhor, adore o Senhor, contemple o Senhor, bendiga o seu santo nome. E não se esqueça, repita comigo: não se esqueça. Repita de novo: não se esqueça. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos, nenhum de seus benefícios. E não há bênção maior para mim e para você do que hoje termos o nome no livro da vida. Não há bênção maior para mim e para você do que hoje sermos aceitos diante de Deus. À medida que nós o adoramos, à medida que nós o contemplamos, a nossa mente é renovada e nós lembramos que hoje, por causa de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura será capaz de me separar, de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, hoje não há mais condenação para aqueles que estão nele. Enquanto você o adora, enquanto você o contempla, você começa a lembrar que o Pai te salvou na cruz do Calvário e o diabo perdeu essa batalha, pois hoje você tem lugar na casa de Deus. Eu não sei se você de repente chegou aqui através de um convite, talvez você nem seja dessa igreja, alguém te convidou para vir para cá e você está tipo assim: meu, o que está acontecendo nessa pregação? É música, é pregação, é louvor, o que está acontecendo? Mas talvez o Senhor te trouxe hoje aqui para te falar exatamente isso: meu filho, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Não foi por acaso que você veio. Talvez você tenha uma perspectiva completamente distorcida acerca de quem é Jesus, baseado no que falaram por aí, baseado no que você ouviu em alguma religião, não sei. Mas uma coisa eu sei: o Jesus dos evangelhos é aquele que olha para você com olhar de graça, com olhar de favor e diz: meu filho, vem. Aquele que não tiver pecado pode atirar pedra nesse meu filho, mas você que reconhece que precisa dele, esse lugar é para você. Então ele te chama, ele te aceita, ele te recebe, e ao adorá-lo, ao contemplá-lo, ao perceber o quão misericordioso ele é, a sua mente é renovada e você começa a se lembrar, e você começa a perceber que ele te ama, que ele não desiste, que ele está contigo, que ele não é contra você, que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Você começa a perceber mais uma vez que o seu lugar é na presença de Deus. O diabo fica plantando mentiras na nossa mente, dizendo: você não é digno, você não merece, você não devia estar aqui, você é um condenado. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas até romantizam isso. Faz até canção sobre isso, né? Você é condenado, condenado, condenado. Mas quando você adora Jesus, você começa a ter a mente renovada. Como diz Paulo: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você começa a perceber que Ele continua de braços abertos para te receber. Então, quando essas mentiras chegarem na sua mente, mais uma vez, vai para aquele lugar. Quando o diabo estiver azucrinando a sua mente: rapaz, você fez isso, eu sei o que você fez no verão passado. Vai para aquele lugar. Adora o Senhor. Mas eu estou me sentindo tão sujo, como é que eu vou adorar o Senhor? Adora o Senhor. Adora o Senhor. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, com o pastor Costa Neto:
A Santa Ceia não é apenas na igreja que nós fazemos. A Santa Ceia é esse lembrete, é esse memorial de que Ele levou sobre si o que eu merecia receber, para que eu recebesse em mim o que Ele conquistou na cruz. É esse memorial. Então, quando você pecou, bem-vindo a um time daqueles que pecaram e por causa de Jesus hoje tem acesso à presença de Deus. Mas para renovar a sua mente, vai para aquele lugar. Pega algo que represente o corpo, pega algo que represente o sangue, ceia e se lembre de que Ele te salvou e Ele te resgatou. E comece a adorá-lo, pois à medida que você o adora, você começa a ser renovado na mente. O diabo traz as mentiras e você começa a ser renovado, adorando, adorando, adorando. Vai para aquele lugar e começa a declarar que Ele é santo, 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 e que não há outro, e que não há outro, e que não há outro. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados... Vamos ficar de pé mais uma vez e declarar isso. Diga: quem é este que era sem pecado e não me condenou? Diga: no lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada dentro do coração daquele que entendeu que Ele é grande, misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de favor. Oh, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida. E declare mais uma vez: eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo o vazio que havia em mim, diga, a minha alma buscava. Oh, e nada me completava. A tua presença é o que, sim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não... Diga isso. No lugar da morte e vida, o Cordeiro e à medida que você o adora, à medida que você o contempla, essas mentiras do diabo são caladas. E o seu coração começa a ser cheio de uma convicção de que você é amado e de que Ele não desistiu de você. Você que recebe essa palavra, celebre o nome daquele que te ama, daquele que te aceita como filho. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu falei que era uma mensagem bem prática, né, gente? Ô Senhor, abençoa o joelho de cada um aqui. Joelhos bons para se levantar e sentar, se levantar e sentar. Quem recebe essa oração nos joelhos, glória a Deus. Eu recebo também, Jesus, glória a Deus. À medida que você o adora e acessa o céu, você se aproxima de Deus, seu coração começa a ser preenchido pela presença dele.
Você começa a ser lembrado, a ser renovado na sua mente acerca de quem Ele é, acerca da salvação nele. Você começa a ter, naquele momento, você começa a ter renovada a alegria da salvação, como Davi orou. Davi disse: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Você começa a entender que não há mais tempo para perder com outras coisas que não sejam o Senhor. E a terceira coisa que eu quero compartilhar é que, ao acessar o céu através da sua adoração, da nossa adoração, nós recebemos proteção divina. Algo começa a acontecer também no mundo espiritual enquanto nós resolvemos adorar, enquanto nós decidimos adorar. E para exemplificar isso melhor, tem um texto muito específico sobre isso, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Você pode ler esse texto completo em casa, mas resumindo o contexto, Josafá, rei de Judá, se encontrou num momento muito desafiador. Os povos vizinhos a Judá, os povos vizinhos se juntaram para destruir Josafá e Judá. E alguém aqui já assistiu algum filme ou série de época medieval que tem essas batalhas? Alguém já viu? Gosta de ver? Vocês já viram? Que é sangue para todo lado, né? Aqueles tipo Vikings. O pastor Costa que gosta de assistir Vikings. Já viram esses filmes? Que é guerra. Rapaz, é sangue para todo lado. Então imagina só como Josafá estava se sentindo. Uma batalha, Mona Lisa, praticamente perdida. Vários povos se juntaram para destruir Judá. Eu amo o que Josafá faz. A primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Ele não abre a boca para reclamar. Ele não sai dizendo: perdi, acabou-se o mundo. Não. Ele vai orar. Ele bota o povo para jejuar e vai buscar o Senhor. E aí no versículo 12, olha só essa oração poderosa que Josafá faz nesse momento tão difícil. Ele: nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força. Ele reconhecendo, gente, olha isso. Josafá reconhecendo que não tinha o que fazer. Não temos força, Senhor, para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Alguém aqui já se sentiu em algum momento da sua vida assim: eu não tenho força para isso aqui não, gente? Já se sentiu assim? Eu já me senti demais. Eu já me senti demais. Senhor, eu não tenho força. O que está acontecendo logo comigo? Minha mente, eu não tenho condições, Jesus. Isso é maior do que eu, porque você entende que vários povos contra um povo é praticamente uma guerra perdida. Alguém já se sentiu dentro de uma guerra perdida? Eu já me senti, gente. Mas olha a oração sincera que Josafá fez. Bota de novo, meu irmão. Pois não temos força, Senhor, para enfrentá-los, para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Aqui é a chave da oração dele. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei como vencer esse gigante, Senhor, mas os meus olhos agora se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Ei, nos momentos mais difíceis da sua caminhada, da sua jornada, eu te convido a fazer essa oração de Josafá e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. E o Senhor responde. No versículo 15 vem a resposta do Senhor. E no versículo 15, escute isso. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês. Assim diz o Senhor a vocês. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse negócio de vir para a pessoa que está do seu lado. Eu também não gosto, mas como eu estou pregando, eu vou pedir para você fazer. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: assim diz o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Ei, não tenha medo quando o negócio apertar, pois a batalha não é sua, é do Senhor. Aquele que reconhece, Denise, que a batalha é do Senhor, se porta diferente no campo de batalha. Aquele que já tem o spoiler da vitória, já vai confiante para a batalha.
Por isso que essa palavra do Senhor é tão poderosa, e é uma palavra do Senhor para mim e para você hoje. Ei, a batalha pertence a mim. A batalha pertence a mim. E de fato, o que eu amo nessa perspectiva é porque alguém convicto da vitória usa uma arma diferente na sua batalha. Lembra que eu falei sobre esses filmes, séries de época medieval de batalha? Alguém já viu isso? Essas guerras sangrentas. Então você imagina aí, o povo se preparando para a guerra, preparando ali espada, preparando ali, lanças, escudo, todas aquelas armas de batalha para o sangue começar a jorrar e tudo mais. E olha a estratégia, Ediel, que Deus deu para aquele que já estava convicto da vitória. Eu te convido hoje a estar convicto da sua vitória, porque essa batalha não é sua, ela pertence ao Senhor. E aquele que entende isso vai diferente para o campo de batalha. Olha o versículo 20. Versículo 20. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens. Gente, olha isso, não, está na Bíblia, abre sua Bíblia, está aí. Eu não combinei com a mídia não, está lá, está aí, pode olhar. Ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Repita isso comigo, cantarem ao Senhor. E o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Rapaz, o negócio apertado, arrochado, espada comendo para todo lado, lança, não sei o quê. E eles que estavam convictos já da vitória, eles se juntaram ali na frente para cantar e louvar ao Senhor, pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Eu amo o que eles estavam cantando, porque a canção nem era de pedido. A pessoa que está convicta da vitória vai pedir mais o quê? Se ela sabe que Deus já fez, se ela sabe que a batalha é do Senhor, o que ela vai pedir? Ela começa a agradecer. É por isso que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, a oração dele não foi nem pedindo a Deus. Jesus, diante do túmulo de Lázaro morto já há 4 dias, só faz assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor ouviu a minha oração. Aquele que reconhece que a batalha é do Senhor, levanta as suas mãos para agradecer, porque sabe que Ele tem poder para fazer antes de você pedir. E por isso a oração, a arma de guerra que eles usaram foi esse louvor, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E à medida que eles adoravam, à medida que eles contemplavam o Senhor, eles começaram a acessar o céu, reconhecendo que a realidade do céu é maior que a realidade da terra. O que o Senhor falou tem mais poder do que o que os homens falam. O que o Senhor declarou tem mais poder do que o que os homens fazem. E à medida que eles adoravam, algo começou a acontecer. Coloca o versículo 21. Quando começaram a cantar, vai para aquele lugar. Quando o negócio apertar, você que está me acompanhando online, quando o negócio apertar, vai para aquele lugar que a gente combinou. Começa a cantar, começa a louvar, porque algo vai acontecer. Quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A batalha pertence ao Senhor, e aquele que reconhece que a batalha é do Senhor, levanta as suas mãos em adoração, começa a exaltar, enquanto o Senhor luta por você. Carlinhos, mas você está lendo um texto no Antigo Testamento. No Novo Testamento é melhor ainda, sabe por quê? Porque lá em Colossenses vai dizer que ali na cruz, lá em Colossenses 2,15 diz que ali na cruz Jesus, tendo despojado principados e potestades, triunfou sobre eles na cruz. Então enquanto você o adora, aqueles que são os teus inimigos, principados, potestades, eles começam a perceber que o Senhor já venceu por você na cruz do Calvário. A sua vitória foi garantida por causa do sangue de Jesus. É
por isso que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra gente, não é contra pessoa. A sua batalha não é contra aquele chefe, aquele vizinho fofoqueiro, aquela pessoa que te persegue, que te cancela. Não, a sua batalha não é contra essas pessoas, é contra principados e potestades. Existem demônios trabalhando contra a sua vida, mas à medida que você adora o Senhor, à medida que você, quando você vai para aquele lugar, sabe, Denise? Para exaltar Jesus, enquanto o mundo está se acabando, você acessa o céu. E aí, os demônios que estavam lutando contra você começa a ficar tudo doido. É o Senhor preparando emboscadas contra os seus inimigos. E eles, como é que está acontecendo? Está tudo enlouquecendo aqui. Foi aquele crente que decidiu se ajoelhar diante do Senhor e adorar o nome dele, e exaltar o nome dele. Ao invés de abrir a boca para reclamar, abriu a boca para adorar. E à medida que você o adora, algo começa a acontecer. Então eu te convido a adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, mesmo nas horas difíceis, mesmo na hora da guerra. Pois enquanto você adora, aquele que já venceu as suas batalhas começa a mover o mundo espiritual. Você recebe proteção divina. Vai para aquele lugar. Está difícil receber um diagnóstico médico impossível. Vai para aquele lugar e começa a adorar o Senhor e declarar que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo o louvor. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é. E à medida que você o adora, o céu se move. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Oh, e tudo é pra Ti. Tua é a glória. Só com as nossas vozes nós cantamos. Tu és digno de tudo. Adore o nome dEle. Aquele que luta as suas batalhas. Pode permanecer em pé, eu estou quase encerrando. Mas um outro texto que me mostra o poder de acessar o céu enquanto você adora, enquanto você contempla o Senhor, está lá em Atos no capítulo 16. Quando Paulo e Silas, em um momento completamente contrário a tudo que se esperava de uma reação de alguém, resolvem adorar ao Senhor. Eles estavam pregando o Evangelho, e ali em um daqueles momentos, por pregar o Evangelho, inclusive por libertar uma pessoa que estava oprimida, eles foram presos. E naquela época, antes de ir para a prisão, as pessoas passavam por açoites. E não era como hoje, não existia Ministério dos Direitos Humanos, viu, gente? Não tinha esse negócio de direitos humanos. Eles passavam por açoites tão severos, tão pesados, que na maioria das vezes os presos morriam antes de ir para a cadeia, de tão severo que era. E eles chegaram ali na prisão completamente machucados. Porém a postura deles na prisão foi uma postura completamente diferente do que se esperava. Eles poderiam abrir a boca e dizer, mas como é que pode? A gente foi pregar o Evangelho, libertou aquela mulher que estava oprimida, e mesmo assim estamos presos. A gente foi açoitado, o Senhor não livrou a gente da dor. Eu obedecendo e o Senhor não me livrou da dor. Pelo contrário, passei mais dor ainda. Como é que pode? Eles poderiam reclamar, como muitas vezes a gente faz. Mas quando você acessa o céu, quando você entende que a realidade do céu é maior do que a realidade da terra, você vive em uma dimensão diferente.
Esse é o convite que eu quero fazer ao adorar ao Senhor e acessar o céu enquanto você adora. É trazer uma dimensão diferente para o seu ambiente. E sabe o que acontece quando você acessa o céu através da sua adoração? Uma vez que a realidade do céu se torna maior do que a realidade da terra, aquilo que na terra não condiz com o céu começa a ser quebrado. No céu não tem cadeias, no céu não tem corrente, no céu não tem prisão. E aí quando você começa, Fernando, a adorar o Senhor e a trazer o céu para a terra, aquilo que está na terra e não condiz com o céu começa a entrar em colapso. Sabe o que aconteceu quando Paulo e Silas decidiram acessar o céu nesse momento de dor? Coloca para mim Atos 16, por favor, meu irmão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Repita comigo: orando e cantando. Orando e cantando. Orando e cantando. Cantando hinos a Deus. E não era de uma forma silenciosa, Pedro. Eles não estavam ali, tá, noite tudo. Vamos ter cuidado, já é meia-noite, Silas, tem que ter cuidado. Vamos acordar, meu Deus, vamos acordar o povo. Aquele que vive numa realidade diferente, meu irmão, ele já está no céu. Eles estavam ali meia-noite, não estavam nem preocupados com quem estava do lado. Começaram a adorar, começaram a acessar o céu. Os outros presos ouviam, porque não era algo discreto. E olha o que aconteceu, de repente, repita comigo, de repente, porque quando você adora o Senhor e acessa o céu, aquilo que não condiz com o céu começa a entrar em colapso. Então de repente, um terremoto tão violento aconteceu, que os alicerces da prisão foram abalados, porque prisão não combina com o céu, porque cadeia não combina com o céu. Imediatamente todas as portas se abriram, porque prisão não combina com o céu, porque cadeia não combina com o céu. As correntes de todos se soltaram, porque correntes não combinam com o céu, porque correntes e cadeias não combinam com o céu, e todos os presos foram libertos. Passa o restante do versículo, meu irmão. Eles se soltaram, bota o próximo, meu irmão, em nome de Jesus, e foram libertos enquanto adoravam ao Senhor. Quando você adora ao Senhor, quando você acessa o céu através da sua adoração, aquilo que está na terra que não combina com o céu começa a entrar em colapso. No céu, a doença não combina com o céu e começa a entrar em colapso. A prisão não combina com o céu e começa a entrar em colapso. Os seus vícios não combinam com o céu, começam a entrar em colapso. Você começa a ser mudado, você começa a ser transformado, porque a realidade do céu se torna maior do que a realidade da terra. Eu te convido nesta noite mais uma vez a adorar ao Senhor e acessar o céu. E enquanto você o adora, algo começa a mudar dentro de você. Algo começa a mudar dentro de você. Aquela condenação do diabo sobre a sua vida começa a ser cessada, porque não há mais condenação no céu. Aquela prisão na sua mente começa a ser quebrada, porque não há mais prisão no céu. Enquanto você acessa o céu, algo começa a mudar. Então aí no seu lugar, eu vou te convidar agora a adorar ao Senhor e a acessar o céu aqui hoje à noite. E enquanto nós adoramos, enquanto nós exaltamos, um terremoto começa a acontecer nas regiões celestiais, e tudo aquilo que não condiz com a realidade do céu começa a ser quebrado, começa a ser movido, começa a sair. Senhor, nós te adoramos nesta noite, nós exaltamos o teu nome nesta noite, pois não há outro igual a ti. Tudo vem de ti, tudo vem de ti. Seja exaltado, é o que nós declaramos agora. Ei, igreja, vamos levantar as nossas mãos e com toda a nossa convicção vamos adorá-lo, declarando isso mais uma vez. Diga: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Nós te exaltamos.